Filipenses capítulo 2, os versos 19 a 30. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque o viste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso também mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, e com toda alegria e honra, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, hoje nós queremos compartilhar com a igreja, nesses temas que temos compartilhado sobre o livro de Filipenses, nós queremos compartilhar sobre o exemplo de vida cristã dedicada a Deus. O exemplo de vida cristã dedicada a Deus. Queridos, muitas pessoas falam sobre a fé cristã, mas poucas pessoas vivem de modo digno do Evangelho. Na verdade, queridos, falar sobre fé é muito fácil. Viver a fé, aí já é outra história. Infelizmente, a igreja está cheia de teóricos da fé, cheia de pessoas que falam bonito, falam coisas maravilhosas sobre a fé, sobre a vida cristã, falam coisas extraordinárias, mas elas falam, mas não vivem. São meros teóricos. Falam muito bem, se expressam muito bem, mas a prática de vida é muitas vezes completamente diferente daquilo que eles falam, daquilo que eles ensinam. Quando a gente olha esse texto, o apóstolo Paulo, ele não vai ensinar por meio de doutrinas, mas ele quer ensinar aquela igreja de Filipe por meio de exemplos práticos. E então ele apresenta Timóteo e Epafrodito como exemplos práticos da graça de Deus que transforma vidas. Então nesse texto, Paulo não vai tratar de doutrina, ele vai falar de vida prática. E ele vai apresentar como modelo prático de vida duas pessoas. Ele vai apresentar Timóteo e Epafrodito. Segundo o apóstolo, eles são exemplos dessa vida prática. Na prisão, queridos, Paulo ele vai apresentar à igreja de Filipenses essas duas pessoas. Duas pessoas que revelam um exemplo de vida dedicada a Deus, um exemplo de vida comprometida com Deus, comprometida com o Senhor, comprometida com a igreja. São duas vidas que demonstram claramente como viver o Evangelho.
São duas vidas que expressam através delas a prática vivencial do Evangelho, se tornando eles modelos para os fiéis de uma vida comprometida com Deus, de uma verdadeira vida cristã, de alguém comprometido com Deus. Vidas que servem de exemplo, vidas que devem ser imitadas. Quando observamos esses dois homens, que Paulo ele usa como exemplo, Paulo vai usar esses dois homens como exemplo para incentivar aquela igreja a viver a mesma dedicação, o mesmo comprometimento, a mesma fé que aqueles homens tinham. E então, quando nós olhamos esse texto, olhamos o que Paulo fala, nós podemos destacar três coisas importantes. A primeira coisa que a gente destaca nesse texto é Timóteo, servo com o coração de Cristo. O apóstolo, então, ele vai falar sobre Timóteo em primeiro lugar. E ele faz uma referência muito interessante, muito especial sobre Timóteo no verso 5. Olha o que ele vai dizer: porque a ninguém tenho de igual sentimento de que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele fala, eu não tenho ninguém que sinceramente cuide do interesse de vocês. Eu não tenho ninguém que realmente se preocupe com vocês. Mas quem era Timóteo? Timóteo, ele foi um dos companheiros de Paulo, colaborador dele. Timóteo, ele era natural de Listra, na Ásia Menor. Sua mãe era Eunice, uma judia convertida. A sua avó era Lóide, também uma mulher piedosa, comprometida com Deus. Seu pai era de origem grega, provavelmente não era cristão. E Timóteo foi escolhido por Paulo para andar com ele, o segui-lo na sua segunda viagem missionária. Paulo circuncidou para que ele tivesse facilidade e acesso na evangelização dos judeus. Ele então se tornou um discípulo especial, um filho na fé, um companheiro de missão de Paulo. E Timóteo ele foi tão importante para Paulo que quando Paulo foi preso, ele o substituiu no cuidado das igrejas. Paulo escreveu 2 cartas para ele. A última carta que Paulo escreveu foi a segunda epístola, né, de Timóteo. Foi a última carta que ele realmente escreveu antes de ser martirizado. E Timóteo ele pastoreou a igreja de Éfeso, provavelmente entre os anos de 64 e 67 depois de Cristo. E morreu, segundo a tradição, em 97 depois de Cristo. Eusébio de Cesareia, no século IV, relata que Timóteo foi martirizado em Éfeso por protestar contra uma procissão pagã. Ele foi apedrejado, foi morto apedrejado quando protestava contra aquela procissão pagã. É um resumo da história dele. Quando Paulo ele escreve para a igreja de Filipos, ele manifesta o desejo de enviar este homem, este Paulo, para aquela igreja, para ajudar aquela igreja. E ele então vai destacar algumas qualidades que ele via em Timóteo. A primeira qualidade que Paulo via em Timóteo, ele vai dizer que ele tinha um interesse genuíno pelos outros. O verso 20 vai dizer, porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Paulo diz que Timóteo era alguém desprendido, que ele cuidava da igreja, que ele ia cuidar dos filipenses sem nenhum interesse pessoal. Ele iria cuidar deles de forma desprendida, voluntariamente, com paixão, com amor, sem nenhum interesse. E ele vai dizer, eu não tenho ninguém que de igual sentimento e que sinceramente cuide dos vossos interesses. Alguém que sinceramente procure cuidar de vocês.
A segunda coisa que ele vai falar de Timóteo é que Timóteo, ele busca as coisas de Cristo e não as próprias. E ele então vai dizer no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Então Paulo diz que havia várias pessoas que serviam a Cristo, mas tinham interesses pessoais. Mas ele fala, não, Timóteo é diferente. Eu estou mandando para vocês, Timóteo, para cuidar de vocês, porque enquanto outros buscam seus próprios interesses, preocupam-se consigo mesmo, querendo ganhar ou ter alguma coisa, Timóteo não. O interesse de Timóteo é Cristo. O interesse de Timóteo é servir a Cristo. O interesse de Timóteo é que Cristo seja glorificado. O que ele quer é a exaltação de Jesus. Ele não tem interesses pessoais. E a terceira coisa que Paulo vai falar sobre Timóteo é sobre a fidelidade comprovada no serviço. E ele vai dizer no verso 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então Paulo, ele chama os próprios filipenses como testemunho. Vocês conhecem o caráter dele. Ele é uma pessoa de caráter ilibado. Vocês sabem que ele serviu o Evangelho juntamente comigo como filho ao Pai. O caráter dele é provado. Isso é, Timóteo é uma pessoa íntegra, é uma pessoa honesta, é uma pessoa correta. Eu estou mandando alguém em que vocês podem depositar a sua própria vida neles, porque ele é uma pessoa diferente. Segundo Paulo, Timóteo, apesar de jovem, era alguém muito especial. Apesar de jovem, ele era muito especial. Apesar de jovem, ele era comprometido com Deus. Apesar de jovem, ele tinha um caráter íntegro. Apesar de jovem, ele era alguém profundamente envolvido com Deus e com a sua obra. Apesar de jovem, ele tinha disposição para servir a Deus. E quando a gente olha para isso que Paulo diz de Timóteo, a gente descobre algumas coisas bastante simples. Deus usa os jovens. É simples, Deus usa jovens. Para ser usado pelo Senhor, você não precisa ser velho. Para ser usado pelo Senhor, você só precisa ter disponibilidade e disposição para ser usado por Ele. Deus usa jovens. Deus usou Daniel, Sadraque e Mesaque, que eram jovens. Deus usou Davi com 17 anos. Deus usou o rei Josias com 13, 14 anos. Deus usa pessoas. Então você não precisa esperar chegar a ter 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos para poder ser usado poderosamente pelo Senhor. Não importa a sua idade, o que importa é o seu coração, o seu fervor, o seu querer servir a Deus. E se você tem essa disposição no coração para servir a Deus, Deus vai te usar. Não importa a sua idade. A outra coisa que a gente aprende com Timóteo é que a formação espiritual começa no lar. Timóteo se tornou quem ele era porque ele foi educado em casa, ele foi ensinado em casa, no lar, a servir ao Senhor, a amar a Deus. O grande problema hoje é que as pessoas querem, em primeiro lugar, que escola de educação, e querem que a igreja ensine alguma coisa. Não, é você pai, é você mãe que tem que ensinar. É você que tem que ser exemplo de modelo de caráter de vida cristã, de identidade com Deus, de comunhão com Deus, de intensidade com o Senhor. Se os seus filhos verem isso em você, a igreja só vai ajudar a ele a se desenvolver. Mas se ele não vê isso em você, não adianta. Timóteo foi o que foi, porque ele viu na sua mãe. Timóteo foi o que foi, porque ele viu na sua avó. O que seus filhos veem em você? Será que seus filhos podem dizer que você verdadeiramente é um homem ou uma mulher de Deus? Quando você vai tomar café com seu filho, qual é o café que ele toma? Vai almoçar? Em muitas famílias, o café e o almoço e a janta é o pastor da igreja,
é o presbítero da igreja, é o diácono da igreja. E aí quando você chega na igreja com seu filho, pastor, o senhor é uma bênção, mas saiu de casa já falando mal do pastor. Aí você quer que seu filho seja consagrado, temente, fiel ao Senhor. Se você não tem comprometimento com Deus e com a sua igreja, com a sua obra, você quer que seu filho tenha. Timóteo aprendeu em casa. A outra coisa que a gente aprende com Timóteo é que fidelidade é indispensável ao servir a Deus. É preciso ser fiel a Deus. E Jesus ele é bem claro quando ele diz, se eu não sou fiel, quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Se eu não consigo ser fiel a Deus nas coisas mínimas da minha vida, eu não vou ser fiel nas coisas grandes da vida. Não adianta. Uma vez perguntaram para Rockefeller por que ele conseguia dar dízimo de $1 milhão. Ele falou, eu dou dízimo de $1 milhão porque eu aprendi a dar dízimo quando eu ganhava $50. Se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito, é impossível. Fidelidade a Deus é algo indispensável para servir. Eu preciso ser fiel. E então quando Paulo ele escreve para a igreja de Filipos, Paulo ele não queria enviar qualquer um. Ele não queria mandar qualquer pessoa para socorrer, para ajudar, para abençoar aquela igreja. Ele queria mandar alguém que fosse realmente especial, alguém que fosse realmente servo de Deus, alguém que fosse realmente comprometido com Deus e com a sua obra. E então ele destaca Timóteo. Apesar de jovem, apesar de um garotão de 20 anos, 22 anos, 23 anos, eu vou mandar ele, porque ele, apesar da sua juventude, ele é um homem comprometido, fiel, fervoroso ao Senhor. A segunda coisa que esse texto destaca, então, é a outra pessoa que ele manda, que ele fala para a igreja de Filipos. Ele fala de Epafrodito, um irmão, cooperador e soldado. Ele vai falar desse Epafrodito. Quem era Epafrodito? Epafrodito é mencionado somente 2 vezes no Novo Testamento, e justamente aqui em Filipenses. A primeira vez nesse texto de Filipenses 2, 25 a 30, e a segunda no capítulo 4, verso 18. O seu nome era de origem grega, e que significava favorável a Afrodite, a deusa grega. Epafrodito ele tinha sido enviado pelos filipenses para socorrer a Paulo. A igreja viu que Paulo tinha necessidades, e então eles destacaram alguém que pudesse ir lá viver com Paulo, estar com Paulo e cooperar com ele, e ajudá-lo, e socorrer e levar ajuda para ele. E Paulo então o chama de irmão, de cooperador e companheiro de luta. Ou seja, alguém comprometido com a causa de Cristo até o risco de morte. Paulo diz que Epafrodito era alguém comprometido com a obra de Cristo até correr o risco de morrer por causa da obra de Cristo. E Paulo então diz que ele ficou gravemente enfermo e ficou doente enquanto servia a Paulo. E Paulo vai dizer que Deus teve misericórdia e o recuperou, não deixou que ele morresse. Embora Epafrodito não seja alguém muito mencionado ou muito conhecido no Novo Testamento, a sua aparição breve em 2 textos mostra um exemplo notável de dedicação e fidelidade a Deus e a sua obra. Desses dois textos que ele aparece, revela alguém profundamente comprometido com Deus, alguém profundamente envolvido com Deus e com a sua obra. E aí quando a gente olha o texto, quais são as qualidades que Paulo vai destacar em Epafrodito? A primeira qualidade que Paulo vai destacar é que ele vai dizer que ele é um companheiro na obra e nas lutas. Olha o que o verso 25 vai dizer: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Epafrodito ele trabalhava lado a lado com Paulo.
Ele enfrentava as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos perigos. Ele participava da vida de Paulo e participava das alegrias e das agruras da vida. Por isso Paulo diz que ele é irmão, ele é cooperador, mas ele é companheiro, ele é parceiro, ele está junto comigo. Ele não está junto comigo quando está tudo bom, ou se está bom ou está ruim, ele está comigo, eu posso contar com ele. Ele não me deixa na mão, ele não me desampara. A segunda coisa que Paulo vai dizer dele é que ele é um mensageiro fiel. E o verso 25 também vai dizer, vosso mensageiro e vosso assistente nas minhas necessidades. Paulo vai dizer, olha, esse homem que vocês mandaram para mim, ele é um mensageiro fiel. Ele me assiste nas minhas necessidades, ele me socorre. É um companheiro que me socorre, que me ajuda, que me dá suporte, que me dá apoio. Ele não puxa o meu tapete. Ele não atrapalha a minha vida. Ele cria situações para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer. Ele não me joga para baixo. Ele não me empurra para baixo. Ele me joga para cima. Ele é o meu suporte. Ele é o meu apoio. Nas minhas necessidades, eu sei que eu posso contar com Ele. E a hora que eu precisar, Ele não vai me deixar na mão. Epafrodito, ele foi responsável para entregar uma oferta e cuidar da necessidade de Paulo, sendo um representante confiável da igreja. A igreja confiava nele como alguém fiel que podia servir a Paulo, e Paulo confiava nele como alguém que podia servi-lo e também podia servir a igreja. Terceira qualidade que Paulo vai ver em Epafrodito é o comprometimento sacrificial. No verso 30, ele vai dizer, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Paulo diz que Epafrodito era alguém disposto a dar a sua própria vida pela causa. Epafrodito não era apenas um espectador, mas ele era um servo ativo e confiável. Se fosse preciso morrer por causa ele morreria. Ele fazia qualquer sacrifício por causa de Deus e da sua obra. Qualquer sacrifício. Por isso Paulo vai dizer que ele chegou prestes a morrer por causa da obra. E quando Paulo fala aqui em morrer, ele fala de morrer literal, de morte morrida. E mesmo ele passando uma situação terrível, ele queria e se dispôs a socorrer a igreja, a se dar pela igreja. Então não havia passividade nele, mas era alguém que sacrificava a própria vida por causa de Deus e por causa da sua obra. Quarta coisa que Paulo vai destacar em Epafrodito é que ele era digno de honra. O verso 29 vai dizer, recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e honrai sempre a homens como esse. Paulo diz, honra, você tem que honrar homens como Epafrodito, que se dedicam, que se doam, que se dão pela obra, que estão dispostos a morrer por causa, para o bem da obra, para o bem da causa. Esses homens precisam ser honrados. Mas Paulo diz que esses homens precisam ser honrados publicamente. Publicamente, ele fala, honre publicamente. Diga para todo mundo que ele é uma pessoa honrada, que ele faz isso. Não apenas dá um tapinha nas costas dele, mas fale publicamente. Homens como esses, homens que se dedicam à obra do Senhor, homens que se dão, homens que se sacrificam por causa, devem ser honrados. E Paulo diz, igreja, honre esse homem. Honre muito bem esse homem. William Hendrick, ele vai dizer o seguinte, vai dizer sobre Epafrodito,
ele estava disposto a morrer por uma missão de amor. Que exemplo para uma igreja que muitas vezes evita até mesmo o incômodo por Cristo. Ele estava disposto a morrer por uma missão de amor. Que exemplo para uma igreja que muitas vezes evita até mesmo o incômodo por Cristo. Queridos, e nós falamos isso de manhã, nós servimos a Deus servindo a igreja. Você não tem como dissociar, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, igreja não tem como. Epafrodito servia a Deus, e por tanto servir a Deus e por tanto amar a Deus, ele se dispõe a morrer pela igreja de Deus. Mas não por causa da igreja, mas por causa do Deus da igreja. Ele se dispõe a se sacrificar por ela, a se dar, a se doar por ela. E queridos, isso é muito diferente da igreja de Cristo hoje. A gente não tem disposição para se dar pela igreja hoje. Na verdade, a gente, na maioria das vezes, não está nem aí para a voz do Brasil. Eu achei interessante quando a gente esteve na Coreia do Sul, e uma das coisas que eles falaram lá na Coreia do Sul das igrejas, eles falaram um negócio muito interessante, que quando os coreanos iam para outros lugares, os crentes coreanos iam para qualquer outro lugar, e que eles chegavam naquele lugar, a primeira coisa que eles faziam, antes mesmo de construir a sua casa, a primeira coisa que eles faziam era construir a casa de Deus. Depois que eles construíam a casa de Deus, aí eles construíam as suas próprias casas. E na cabeça deles, nada pode ser mais bonito do que a casa de Deus. Um dia uma das igrejas ia construir o templo, e aí foram na financeira, foram no banco lá para fazer o financiamento, para comprar, para construir o templo, e o banco não aprovou o financiamento. No outro dia, os pastores com os presbíteros da igreja voltaram no banco, cada um com o contrato da sua casa, e deram para o banco a fiança, a garantia que nós damos às nossas casas. Se a igreja não tiver condição de pagar, vocês podem executar nossas casas. A garantia são as nossas propriedades. Se não tiver, se a igreja não honrar, vocês podem executar as nossas propriedades. Porque para eles, a igreja, o templo do Senhor, é a coisa mais bela que pode ter. E se você for na Coreia, você vai ver templos suntuosos, porque eles acreditam nisso. Porque eles se doam. E Paulo diz que homens como esses devem ser honrados. A última coisa que Paulo vai destacar nesse texto, que a gente vê nesse texto, é, consequentemente, uma vida cristã exemplar se manifesta no comprometimento com Deus e sua obra. O que Paulo mostra para aquela comunidade, para a comunidade de Filipos, é justamente isso. Uma vida cristã autêntica se manifesta no comprometimento com Deus e com a sua obra. E é isso que Paulo mostra para aquela igreja ao citar Timóteo e Epafrodito. E ele mostra então que Timóteo e Epafrodito amavam profundamente ao Senhor. Amavam a Deus acima de qualquer outra coisa. E esse amor deles a Deus se manifestava em fazer a obra de Deus. O amor que eles tinham por Deus era manifestado em que eles faziam a obra de Deus, no que eles faziam pela igreja, no que eles faziam pelo reino. O comprometimento
comprometimento deles com Deus, o amor deles para com Deus, se manifestava no que eles faziam. Então eram homens dispostos a morrer por causa da igreja. Timóteo morreu por causa da igreja, foi martirizado, foi apedrejado. Epafrodito quase morreu por causa da igreja. Servimos a Deus, servindo a igreja. Timóteo, ele abriu mão de uma vida muito boa, de uma vida muito confortável para poder andar com Paulo e pregar o evangelho, sendo morto em Éfeso. Epafrodito quase morreu por causa da obra de Cristo. E é o testemunho que Paulo dá. Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Ele se dispôs. Não foi gente que criou uma situação. Ele se dispôs. Se isso vai custar a minha vida, eu me disponho a dar a minha vida, a morrer por. Querido, a gente se amarra por causa de R$5. A gente chora miséria por causa de R$5, por causa de R$10. Vamos ter nossa EBF. Senhor, digo eu, não Senhor. Simar mandou um recado, né, que viu a camisa, né? Era não sei quantos reais. Ficou mais barato. Acho que era R$30, ficou 27. Aí fez um texto botando para que, olha, a camisa, ela custa R$30, ela custava R$30, mas como fez bastante, fez tantas, então ela vai custar R$27. Será que você permitiria que esses R$3 que sobrou que você ia dar, você vai dar para comprar uma outra camiseta, juntar para comprar uma camiseta para uma criança que precisa? Queridos, acho o cúmulo do absurdo. Digo eu, não Senhor. O cúmulo do absurdo. Tem que botar no grupo perguntando se a pessoa vai querer ficar com os R$3 ou vai querer doar os R$3. Isso é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo do espírito de miséria. É ser miserável. Desculpe a expressão. Por causa de R$3, não, eu quero me devolva R$3, porque vai fazer falta. Deixa de ser miserável. Tinha que falar, para mim, falar o seguinte, olha, sobrou R$3, estou precisando de mais 10 para comprar mais uma camisa. Será que a gente se doa? Esses dois irmãos se doavam, se doaram, se deram, dispostos a morrer e morreram. Um morreu por causa. E a gente chora miséria por causa de bobagem. Vamos levantar uma oferta, a gente fica com miséria de R$50, de R$10, de R$20, de R$30, fica chorando e reclamando da vida. Eles falaram, nós damos a nossa vida. Sabe por quê? Porque eles entenderam que alguém deu a vida por eles. E por mais que eles fizessem, não se comparava ao que fizeram por ele. Por isso Paulo, ele desafia aquela igreja, ele chama aquela igreja à responsabilidade. Que amor, que paixão, que comprometimento com Deus e com a igreja. Não é só comprometimento com Deus, é comprometimento com a igreja, com o povo, com pessoas. Consequentemente, queridos, isso nos leva a refletir. Você é um cristão que serve com fidelidade e sacrifício? Você é um cristão que serve com fidelidade e sacrifício? Você se sacrifica pela obra do Senhor? Você está disposto a passar aperto por causa da obra do Senhor? Você está disposto a se desgastar pela causa de Cristo e pelo bem dos irmãos? Você está disposto a se dar, a se doar, a se sacrificar? É por isso que eu digo que todos nós conhecemos João 3,16. Mas a grande maioria não conhece 1 João 3,16. Por que a gente conhece João 3,16? Porque ali diz que Deus amou o mundo. Como é que é? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora, o que diz 1 João 3,16?
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida e nós não. Cristo deu sua vida por nós, mas eu dar minha vida pelo irmão, não. Mas foi isso que esses irmãos fizeram. Foi isso na prática que esses irmãos fizeram. Então a questão é, você é um cristão que serve com fidelidade esse sacrifício? Você está disposto a se sacrificar pela causa de Cristo e pelo bem dos irmãos? Queridos, Paulo ele cita Timóteo, ele cita Epafrodito, para mostrar que o que o Evangelho faz com uma alma verdadeiramente transformada. Paulo coloca, olha, eu vou mostrar para vocês o que o Evangelho faz quando transforma realmente uma vida. Está aqui Epafrodito, está aqui Timóteo. Homens e mulheres que se comprometem totalmente com Deus e com sua obra. Homens que se comprometem não parcialmente, não pela metade, não quando é conveniente, mas se comprometem totalmente com a obra de Deus, que se sacrificam por ela quando for preciso. Queridos, hoje nós precisamos de novos Epafroditos, novos Timóteos, homens e mulheres profundamente comprometidos com Deus. Homens e mulheres fervorosos, homens e mulheres amorosos, homens e mulheres zelosos, homens e mulheres com disposição para cumprir a missão que foi confiada por Cristo. A questão é, você quer ser um novo Epafrodito? Você quer ser um novo Timóteo? Ou você quer ser um Demas que amou o presente século e foi embora? Quando viu que a coisa ia ficar difícil, pulou fora. O que você quer ser? Paulo coloca que uma vida cristã dedicada a Deus não é teoria, é vida prática. Paulo diz, e Paulo apresenta um exemplo prático de alguém que verdadeiramente vive uma vida cristã, autêntica, sincera, intensa, profunda, viva. E esse alguém ama profundamente a Deus. Esse alguém é profundamente fervoroso a Deus. Mas esse alguém também está disposto a se sacrificar pela igreja de Deus. Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Deus está à procura de homens hoje, de homens e mulheres hoje, que sejam os novos Timóteos, os novos Epafroditos. Homens e mulheres que amem profundamente ao Senhor. Homens e mulheres profundamente apaixonados pelo Senhor, com um zelo extraordinário pelo Senhor. Mas homens e mulheres também que amem a obra do Senhor, zelosos pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor. Homens e mulheres dispostos até a arriscar a vida pelo Senhor e por sua obra. São esses homens e mulheres que fazem a diferença. São esses homens e mulheres que mudam a história. São esses homens e mulheres que fazem as coisas acontecerem. Se coloque diante do Senhor.